Olá, estamos na nossa aula de número 141 do livro de Bereshit, nossa série Bereshit. A gente vai começar o capítulo 45 de Bereshit, Mem Rei. A gente já viu tudo sobre Yosef, Eldai e várias camadas, e agora então a gente vai prosseguir o estudo. Faltam 5 capítulos, vamos tentar fazer o capítulo 45 hoje, se Deus quiser. Vamos lá. Então a gente viu que Yosef acaba se revelando para os irmãos, tudo que a gente estudou, agora vamos prosseguir. Então a gente está no capítulo 45, Mem Rei, Pasuk Aleph, versículo número 1. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אל אחיו. Então, Yosef não pôde mais se conter, né? Como a gente viu, לכל הניצבים עליו, perante todos que estavam lá de pé, perante ele. Ou seja, tinha os irmãos, aí o Judá falou, Yosef não conseguiu se conter perante todos os outros, ou seja, ministros, servos, pessoal da casa, não sei. Muitas pessoas lá, e Yosef não conseguiu mais se conter. Vai crar, o Tzio Kolish, então ele chamou, ele falou, né? O Tzio Kolish, tirem todos os homens mealai perante mim, né? Tira todo mundo da sala, né? Deixa só essas pessoas aqui, né? Que estão falando comigo, que seriam os irmãos dele, né? Veló Amadishitó, e não ficou então de pé nenhum homem com o Yosef, saiu todo mundo. Beidvadá Yosef Elachev, quando Yosef foi se revelar para os seus irmãos. Então, no momento que Yosef foi se revelar, não tinha ninguém lá com ele, certo? Então, aqui os sábios vão discutir porque Yosef não conseguiu se segurar, né? A gente já viu as explicações, mas só o Rashi vai dizer que ele não conseguiu suportar que os egípcios estivessem vendo os irmãos serem envergonhados. Ele vai dizer, vocês que me venderam, eu sou Yosef, vocês me venderam, é uma vergonha para os irmãos, ficaram muito envergonhados. Então eu falo assim, não, nenhum egípcio vai ver a vergonha dos meus irmãos. Tá? O Ibn Ezra vai dizer o contrário, que é o caminho que a gente estava falando até agora, que Yosef não conseguiu se conter em esperar acabar aquele momento para os egípcios saírem e depois se revelar. Então ele falou, sai todo mundo agora. Eu preciso falar agora, né? Não consigo se conter, né? E o Ramban, ele vai dizer que vai dar outra explicação, vai dizer o seguinte, que na verdade tinham muitas pessoas lá, muitos ministros. E agora o que Yosef ia fazer com os irmãos? Ele era no meio de um julgamento. Então ele precisa agora convencer todo mundo do que ele quer. Então faz, sai todo mundo, que agora eu não quero que ninguém discuta o meu julgamento, se eu vou absolver ou não. Sai todo mundo. E eu vou dizer para eles o que eu quero. É mais ou menos isso. Agora, o que é? Ele falou, e Yosef não conseguiu se conter perante todos que estavam perante ele. A gente pode entender que são todos os egípcios, como falou Rashi, né? Agora, vai ter quem diga, que é o Ramban, vai dizer o seguinte, que Nitzavim, os que estavam em pé perante eles, né? Eram os serventes que ficavam de guarda. Então não são todas os egípcios, sim as pessoas que faziam guarda de Yosef. Tipo a guarda real, a segurança do Yosef, né? Então ele chamou, ele gritou, aumentou a voz, para eles, essa guarda, tirar todo mundo. Guarda, tira todo mundo da sala, leva todo mundo para fora, entendeu? Então, pode ser então que todo mundo saiu, ou então na verdade só a guarda ficou e o resto saiu. Vamos dizer assim, né? Pelo Urash todo mundo saiu, pelo Ramban só a guarda ficou e o resto saiu, né? E porque ele tirou, falou Ramban, para ninguém ouvir, né? Que os irmãos venderam ele. Aí agora, porque não ouvir, a gente viu a explicação do Rashi, que é para não envergonhar os irmãos. Aqui a explicação do Ramban vai ser para o outro lado, que vai ser para os egípcios não pensarem assim, o quê? A gente vai deixar morarem na nossa terra as pessoas que venderam o próprio irmão? Essas pessoas não conseguem nem ficar vendo, vamos levar para cá? Não, a gente não vai querer. E aí vai começar alguma questão política de não aceitação dos irmãos Yosef. Então, para não ouvirem o que aconteceu, o que eles fizeram com ele, sai daqui todo mundo. Então seria a explicação do Ramban, né? Tem um Midrash, ele vai falar o seguinte, completando o Ramban, e se os irmãos então iam ser desacreditados, né, tipo, se venderam para o irmão, talvez iam parar de acreditar no próprio Yosef, né? E esse Yosef, que é irmão desses, que fazem isso, então
que a gente pode esperar desse tirano que está governando a gente? Tá. Agora tem um Midrash que vai dizer o seguinte, que Yosef naquele momento ele entrou em um grande conflito e sofrimento, vamos dizer assim. Por quê? Porque se ele se revelasse para os irmãos que tentaram matar ele, pode ser que os irmãos matem ele. Mas eu sou Yosef, aí do nada os irmãos vão lá e tentam acabar com Yosef, né? Então ele falou assim, é melhor que eu morrer pelos meus irmãos do que envergonhar meus irmãos em público. Porque tinha dúvida, eles vão querer me matar ou eles vão ficar envergonhados? Então, se eles ficarem envergonhados, os outros vão estar vendo a vergonha deles. Se eles quiserem me matar, os outros podem me salvar. Então eu tiro ou não tiro as pessoas? Então eu prefiro tirar e ter o risco de morrer do que eles ficarem e ter o risco deles serem envergonhados. Então seria o cálculo de Yosef. Da questão política? Ou de novo vai ganhar os irmãos? Da política? Política e, teoricamente, não deveria ganhar os irmãos, né? Eu acho que é implícito essas duas coisas, né? Isso. Então vamos lá. Então, 2. Vai ter Netkoló. Yosef então levantou a voz, né? Beber em choro. Agora não chorou, ele levantou a voz em choro. Chorou muito. Porque ele chorou? Por tudo que Yodá falou, né? Mas a princípio também porque ele soube que o pai não sabia que ele foi vendido, achou que ele morreu, que o pai está sofrendo, né? Ou então, porque pode ser vários motivos, pode ser sentimental, pode ser vários motivos, então ele levou em choro, mas aí é uma situação, vamos dizer, que é emocionalmente tensa para o Yosef, tá? Vai Shmeu, segundo. Eu notei aqui uma explicação, mas não é exatamente isso não. Tá, não. Veshmeu Mitzrayim, Veshma Beit Paró. E aí quando ele chorou, o Egito ouviu. E ouviu a casa do faraó. Ué, como assim? Se ouviu, como ouviu, se todo mundo saiu da sala? É porque ele gritou e teve um milagre, óbvio que não. Então o Urash vai falar o que é o Beit Paró, que ouviu o Egito e a casa do faraó, né? Ele vai dizer, são os escravos da casa do Yosef. Esse é o Beit Paró. Quando fala casa do faraó, são os serviçais da casa do Yosef, no caso, tá? E a casa do faraó não é casa mesmo. Assim, casa do faraó são os serviçais do faraó, tá? Então seria os serviçais do Yosef. Para a opinião que os serviçais que a guarda ficou, eles ouviram, certo? Mas aqui vai dizer depois que a ideia é que as pessoas que saíram ficaram de ouvido na porta. Ficaram, vamos ficar ouvindo, entendeu? Aí eles ouviram, e aí no caso ouviu o Egito, né? Ouviu o Egito e a casa do faraó. A gente sabe como a fofoca rola, né? Solta. 3. Vai Amer Yosef Elechá. Agora é o momento. E falou Yosef para os seus irmãos. Ani Yosef, eu sou José. A Oda Vihai. E o meu pai ainda está vivo? Então a pergunta do Yosef é essa, né? A pergunta é, Yosef já sabia que o pai está vivo, não? Já tinham falado que o pai está vivo, mas agora, será que está mentindo? Tipo, eu sou Yosef, vai agora, meu pai está vivo. Então a gente vê que a principal preocupação do Yosef é a vida do pai. E outra coisa, porque ele perguntou isso, talvez porque agora realmente é relevante. Porque até então, o Yosef não queria voltar para a família. Então essa pergunta não é tão relevante assim. Não quero ver mais meu pai não gosta de mim. Agora que eu sei que meu pai sofre, eu quero voltar para a família. Não, meu pai está vivo. Me responde isso. Então agora é relevante. Então eu falei isso. E os irmãos? ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהל לו מפניו. E os irmãos não puderam responder essa pergunta. Porque nivhalo, se apavoraram perante o Yosef, como está traduzido aí, versículo 3, final, porque ficaram apavorados, provavelmente, né? Nivhalo. Envergonhados, como está escrito. Agora, não sei tristeza. Não, antes.
versículo 3. Antes, versículo 3. E falou Yosef. José disse aos seus irmãos: eu sou Yosef, meu pai ainda vive. Seus irmãos ficaram Aturdidos, tá bom, aturdidos, essa é a palavra. Tá bom, apavorados. Horário vai dizer que essa palavra é envergonhados. Ficaram envergonhados e com aquela cara branca, não sabem o que fazer. Então eles não souberam responder. Nem responderam, falaram, o quê? Tipo, como? É que a pergunta é verdade? Será? É possível? Né? E o Datz Zkenim vai falar o seguinte, que porque os irmãos não puderam responder, porque eles ficaram questionando, será que é verdade? Porque como pode ser que um escravo governe no Egito, que é proibido? Como isso aconteceu? Não faz sentido. Não, que tinha uma lei no Egito que um escravo não podia governar. Mas a partir do momento que ele conversou com o Yehudá, Não, mas ele... Não, o Yehudá falou com o Yosef. Mas o Yosef agora está dizendo, eu sou o Yosef, mas ainda não falou nada da história, não falou nenhuma palavra sobre isso. Será que é verdade? Os irmãos ficaram, o quê? Mas ele é o governante, como ele pode ser o Yosef? Não faz sentido, entendeu? Então, a princípio, eles não acreditaram no Yosef e ficaram envergonhados, tipo, o que está acontecendo? Sabe quando você sabe? Se a pessoa tá fazendo uma pegadinha comigo ou não? Aí tu fica meio... Não responde, aí não sabe se responde. Pode ser também um sentido assim, mas claramente ficaram apavorados, envergonhados e tal. Então, se a Yosef, ele é governante, e eu tentei vender ele, quis matar ele, o que ele vai fazer comigo? Tá, a primeira coisa é que você vai tentar, tipo, espera aí, tá? Mas vamos lá. Nivalo Mipanav, a gente viu. Um segundo, só um negócio aqui. Agora, outra coisa, mais uma explicação do Nivalo Mepanav, que porque eles ficaram apavorados, não podendo responder, porque eles ficaram assim, cara, agora eu sei que a gente errou, porque se a gente queria matar o Yosef, e agora esse é o Yosef. Então, apavorado também é por causa disso, tipo, esse cara, tudo que a gente fez estava errado mesmo, a gente errou mesmo, tá tudo errado, né? se eles não estavam na dúvida ainda se ele era ou não era, ele falou logo, eu sou o Yosef, o cara que se venderam. Agora, tem uma explicação, uma drachá, né, bonita do Rav Ovadi, que vai dizer o seguinte, que a mesma coisa vai ser na época que Deus vai se revelar para o mundo, que é época messiânica e tal, que as pessoas vão estar todas confusas. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque o mundo é assim, não estou entendendo nada, está toda uma confusão, o mundo está horrível, o que está acontecendo? E aí a gente vai ter 1 milhão de dúvidas. Por que aconteceu o Holocausto? Por que essa história? Por que a Inquisição? Por que isso? Por que aquilo? Não sei, né? Então você vai estar cheio de dúvida até que um dia Deus vai se revelar e falar, eu sou Deus. E no momento que ele falar, eu sou Deus, vai estar tudo claro. Ou seja, todas as dúvidas não vão mais existir. Que você, em 1 segundo, vai entender o propósito de tudo. A mesma coisa que os irmãos estavam... O que está acontecendo? Quer aprender? Binyamin, e agora? Aprendeu, não faz sentido. Quem é esse tirano? Prendeu, soltou. Até que ele falou, sou Yosef. Pronto, aí Yosef acabou as dúvidas. Eu já entendi a história inteira. Então, a Ravavada faz essa comparação também, a mesma coisa quando Deus se revelar. A história inteira será compreendida nesse momento que Deus tirar a máscara dele, assim, se revelar no mundo. Então, os irmãos respondem? Não respondem. Então, você vai falar de novo, vai Yomer Yosef, de novo, 4. Por isso que você confundiu o versículo, porque os dois começam e disse Yosef, né? Então, quando tem 2 ditos, é porque ninguém respondeu, não foi respondido. Então você viu que eles não estavam respondendo, falou, vou ter que falar alguma coisa para acalmar eles, né? Então, vai ao Yosef, falou Yosef Elechav, para os seus irmãos, Gshuna Elai, se aproximem, por favor, de mim. Vai Gacho, se aproximaram. Porque ele mandou se aproximar? A princípio para ninguém ouvir. Eu vou me revelar, eu não quero que eles ouçam que eu vou falar, vocês me venderam. Agora ele vai falar, vocês me venderam. Eu não quero que ninguém ouça, que eu sei que tem gente espiando pelo buraco da fechadura. Exatamente. Vocês ouviram o choro, mas eu não quero só que ouçam o teor. Outra explicação é se aproximem irmãos, mas não o Binyamin.
que eu não quero dizer que vocês me venderam na frente do Binyamin que não estava lá. Não quero fazer Lashonará e contar uma coisa. Então aproximem vocês e deixem o Binyamin lá. Outra explicação, tá? Mas o Rashi vai dar uma terceira explicação, um pouco estranha, né? Que ele fala, e você viu que eles estavam nesse Sogim e Errachor, estavam andando para trás. Sabe quando você vai dando um passo para trás, querendo fugir daquele ambiente e tal, não querendo encarar de frente o que está acontecendo, tentando fugir. Que ele fala assim, agora que meus irmãos estão assim, ele falou de forma racá, suave, tranquila, tipo, se aproxime, vamos conversar, não tenham medo, né? Tipo, verei lachem sheumahu. Mas aí ele mostrou para eles que ele é circuncisado. Circunciso, não sei como falar isso. Fez o Brit Milá. Ou seja, o Gishun se aproximou de mim é porque ele foi lá e mostrou a circuncisão. Um pouco não estático essa história, né? Mas assim, é o Midrash, assim, o Raja vai falar o seguinte, se aproximem, vocês estão com dúvida se eu sou Yosef. Deixa eu mostrar que eu sou Yosef, tá bom? Isso aqui eu acho que já é uma drachá, né? Tipo o literal do texto, o literal vamos falar, até porque Yosef, nesse momento, já tinha feito a circuncisão no Egito inteiro também, então não seria nada... Quem já estudou, lembra? Na verdade vai aparecer aqui, falar, então não seria nenhum... todo mundo aqui tem circuncisão, não que os irmãos saibam também, mas... Não sei, não seria tão uma prova, mas a princípio ele mostrou, se aproximem e eu sou circunciso, né? Shuelai. Veio agacho, e se aproximaram. Veio Omer, aí falou terceira vez, Yosef. Vai Omer, Ani Yosef. E agora tudo que ele está falando a princípio é sem tradutor, em hebraico, né? Lembra que sempre tinha um tradutor? E não sabiam o que ele falava, agora ele está falando tudo em hebraico. Ou seja, ele mostrou que ele sabe hebraico, que tem circuncisão, ou seja, faz sentido que eu seja o Yosef. E agora ele vai mostrar que ele sabe a história, que ninguém sabe. Vai Omer Yosef. Não, aí vai Gash, se aproximaram, aí falou pela terceira vez então. Vai Omer, ele falou Yosef. Ani Yosef, eu sou Yosef, de novo. Agora que vocês viram, eu sou Yosef. Arrechem, irmão de vocês. Ou seja, eu não sou inimigo, eu sou irmão de vocês. Não outro Yosef também. Asher machartem otim mitzrayim, que vocês me venderam para o Egito. Pronto, a casa caiu. Ele sabe. Deve ser o Yosef. Tá? Agora a gente vai ver uma coisa muito interessante. Segundo, deixa eu ver se eu falei alguma coisa. Tá. A gente vai ver um negócio muito interessante. Yosef vai se contradizer 3 vezes seguidas agora na história. Tá bom? Vão ter 3 versículos que se contradizem em si. E a gente vai tentar entender o que Yosef está querendo falar com isso. Tá? Então a primeira coisa é isso. Eu sou Yosef, irmão de vocês, que vocês me venderam para o Egito. Só lembrando, eles venderam mesmo para o Egito? Pode sim. Pelo Rashi, sim. Daqui é uma prova que os irmãos venderam ele para o Egito. Agora pelo Rashba, me venderam para o Egito. Vocês causaram que eu fosse vendido para o Egito, não somente vocês me venderam para o Egito. Tá? Só a gente para aqui. Agora, então vocês me venderam para o Egito. Então aqui, Yosef está atribuindo a culpa dele ser vendido para o Egito de quem? Quem é o culpado de Yosef ser vendido para o Egito? Vocês. Vocês me venderam para o Egito. Quem vendeu ele para o Egito? Vocês, irmãos. Então ele está atribuindo a culpa da venda, né? Tipo, que vocês me venderam para o Egito. Foram vocês, eu sei. Tipo, vocês são os culpados. Os responsáveis pela minha venda. 5. Veatá, e agora, Alteatvu, não fiquem tristes. Vocês venderam para o Egito, mas não fiquem tristes. Vealichar beinechem. E não fiquem bravos perante vocês, começar a brigar, porque a gente fez isso, culpa sua, não, foi você que disse. Não fiquem tristes e nem fiquem nervosos entre vocês. Que me hartem tirena, que isso que vocês me venderam, que lemichiá, shlachan Elohim lifnechem. Isso que vocês me venderam, na verdade, foi lemichiá, para eu fazer, para sustentar vocês, fazer vocês viverem, que me mandou Deus perante vocês. Ou seja, Deus me mandou aqui no Egito antes de vocês chegarem para fazer vocês viverem. Então não fiquem tristes, não gastem tempo brigando, quem é o culpado, porque na verdade foi bom. Isso que vocês me venderam foi pro bem, porque na verdade foi... Vocês planejaram pro mal, mas Deus planejou pro bem. Entendeu? Então, aqui é uma contradição com o versículo anterior.
certo? Vocês me venderam para o Egito. Aí agora, não, foi Deus que me fez chegar aqui. Como se fosse. Não foram vocês que venderam para o Egito, vocês não têm culpa. Na verdade, o que vocês fizeram é bom. Vocês fizeram, né, para poder... Um plano de Deus. Se eu não tivesse aqui, teoricamente... Um plano de Deus. Isso. Não conseguiriam fazer o que Isso. Um segundo. Ou seja, é Deus que me mandou aqui, não foram vocês. Primeiro, vocês que me venderam, a culpa é de vocês de eu ter chegado aqui. Agora, a segunda frase é, não fiquem nervosos, porque a culpa é de Deus. Deus me mandou para cá. Deus que me mandou. Que é a principal contradição do primeiro versículo, do versículo anterior. Né? O que vocês fizeram acabou indo, né? A gente fala, isso também é para o bem. Isso acabou indo para o bem. A gente não entende na hora, mas agora, conseguiu olhar. Pô, ainda bem que vocês me venderam para o Egito. Isso a gente já sabe que é uma nobreza de um ser humano gigante ter essa interpretação da vida, né? Entender assim a vida. Ou seja, se a culpa é de Deus e foi para o bem, os irmãos são culpados? Aquilo que eles fizeram? Eles erraram, os irmãos? Não, foi bom. Ainda bem que vocês me venderam. Ou seja, graças a vocês, agora eu vou poder salvar vocês. Ou seja, foi bom o que vocês fizeram, né? Como se fosse. Tá bom. Vamos continuar então. 8, ele vai continuar a ver. Tá? Lá tem. Agora o terceiro. Calma, Calma, onde a gente estava? A gente está no 5. Agora 6. Quiser, porque isso, Shnatai Marav Bekerevar, já se passou 2 anos de fome na terra. Né? Agora, no momento que eles estavam, já tinha se passado 2 anos de seca, de fome. Vão ter mais 5 anos sem ter arar a terra e ceifar, ou seja, sem ter plantação. Ainda vai ter mais 5 anos de seca. Então, ainda bem, porque se eu não fosse o governante, vocês morreriam daqui. Se vocês sobreviveram até agora, beleza, mas vocês não iam sobreviver mais 5 anos de forma alguma. Então, Yosef está justificando porque Deus fez, que na verdade foi Deus, porque vocês não iam sobreviver e tal, certo? Se Deus não tivesse me mandado, vocês não teriam comido, né? Tá bom. 7. Veshlacheni Elohim lifnechem. Então Deus me mandou na frente de vocês, Nação lachem sherit baaretz, para botar como vocês, sherit, sobreviventes da terra, né? Para que vocês fiquem na terra, sobrevivam, veleachayot lachem, e fazer vocês viverem, né? Lifletá gdolá, e ter uma grande lifletá, uma grande libertação. Deixa eu ver aqui como está traduzido. 7. Libertação. Deus enviou-me à frente de vocês para assegurar que vocês sobreviverão na terra e para sustentá-los através de uma grande libertação. Tá. Ou seja, então quem mandou não foi vocês, foi Deus que me mandou. Ele me mandou na frente de vocês para libertar e sustentar vocês. Não foi, vocês acham que vocês que me venderam? Não, foi Deus que me mandou na frente. É essa interpretação que Deus está falando para os irmãos. Então o Yosef está falando para os irmãos. Isso. Primeiro ele falou, vocês que me venderam para o Egito. Agora ele falou, não fiquem nervosos, porque não foram vocês. Deus que me mandou na frente para salvar vocês. 8. Viatá, lá tem o Calma aí. Agora, não. Não foram vocês que me mandaram. Está negando totalmente. Não foram vocês que mandaram. Que falou, vocês mandaram para a gente. Não foram não. Não foram vocês que me mandaram. Oti, Rena. Não foram vocês que me mandaram aqui. Que é Elohim, foi Deus. E esse men ele parou e me colocou como um pai para Faraó, ou seja, como um governante, né? Ave aqui um haver patrão, um conselheiro. Tem algumas explicações aqui, mas seria conselheiro, governante, ministro, uma coisa assim, né? Do Faraó, quando ele saiu do poço, né? E depois o cargo que ele ocupou, né? Veleadom lechol beito, e senhor de toda a sua casa, ou seja, de todos os seus servos, de todos os seus escravos, tudo que tem no Egito abaixo do Faraó, o Moshe Becholar Mitzrayim, e governante de toda a terra do Egito. Então agora, a outra explicação.
Primeiro, é vocês que me venderam para o Egito. Segundo, vocês me venderam, mas na verdade foi Deus que me fez vir aqui para o bem. Ou seja, a ação que vocês causaram desencadeou algo bom no final. E agora no 8 ele fala assim, não foram vocês. Foi Deus que me mandou. Vocês nem participaram da história. Se não fossem por vocês, eu estaria aqui de qualquer forma. Então essas são 3 interpretações sobre quem que trouxe ele para o Egito. E aí, o que você acha, Carlinhos? Foi Deus ou foram os irmãos? Foi Deus, né? Porque Foi Deus. E se os irmãos não tivessem vendido, ele estaria no Egito? Estaria? Tá. Os irmãos têm culpa por terem vendidos ou eles têm que receber méritos? Pelo que eles fizeram com Yosef. talvez Ué, mas eles causaram que Yosef pudesse salvar todo mundo. Eles são os responsáveis pela causa de Yosef salvar o mundo inteiro ou não são responsáveis? são responsáveis, mas assim, se fosse um negócio mais leve, não da maneira que foi. Sim. Jogaram no poço, jogaram no poço, sei lá mais o quê, de uma maneira mais leve e tal. Interessante, só um negócio que eu lembrei, que quando eles jogam no poço, eles falam, vamos jogar no poço o sonhador está vindo, vamos jogar no poço e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. E aí a gente na época a gente explicou que vai ser desses sonhos, que não é uma zombaria. É tipo assim, e se realmente ele é um sonhador verdadeiro e tal, vai acontecer de qualquer hora, então vamos esperar e vamos ver. E agora está acontecendo. Ou seja, vamos jogar no poço, se ele realmente é tzadik, vamos ver o que vai ser dos sonhos. E chegou o momento. Porque se fosse um negócio mais suave... E aí no final o Yehudá fala assim, então se é para acontecer os sonhos, vamos mandar ele para o Egito, vamos ajudar esse processo, que é mais ou menos a interpretação que o Yosef está fazendo, mas dá para interpretar lá parece um pouco forçado, quando o Yehudá fala assim, o que a gente vai ganhar matando nosso irmão? Vamos jogar para o Egito, né? Parece que ele só está querendo ganhar alguma coisa em cima do irmão, mas você pode interpretar ao contrário, você pode interpretar tipo assim, não, ele não estava sonhando que tinha que ir para o exílio e não sei o que salvar o mundo, então vamos ajudar ele, vai lá, vai onde você quer, e aí vamos ver qual vai ser dos sonhos. Que o pai mandou, vai lá ver os seus irmãos. Vai ver lá, o pai é a mesma coisa. Faz o seguinte, eu vou deixar você no Egito, que a situação aqui também não está muito boa. O pai também, né? Vai lá, vai ver seus irmãos, depois me volta em paz. Fica lá no Egito, Fica no Egito. Depois a gente te apoia. Exatamente. Vai ser um negócio mais suave. Isso. Então a gente pode comparar isso um pouco, mas aí óbvio que aqui vai surgir uma grande dúvida. É tudo já predestinado. Tinha que acontecer assim, ou tem livre-arbítrio. Eles escolheram fazer isso. Primeiro, Yosef vai falar, vocês me venderam para o Egito, ou seja, foi livre-arbítrio de vocês, então vocês são culpados, porque vocês não passaram para o bem, vocês passaram para o mal. Na hora, aí depois fala assim, eu sei que vocês foram livre-arbítrio de vocês, mas o meu destino já era esse. Então mesmo que vocês pensaram para o mal, no final acabou sendo bom. Então, não é que vocês são culpados pelo que vocês fizeram, mas vocês também não são meritórios pelo que fizeram. E sim, vocês acabaram sem querer ajudando Deus a mover o mundo. Mas vocês foram só uma ferramenta e tal. Mas depois eles falam, não, foi Deus que me mandou para cá. Então vocês não têm nenhum tipo de culpa, e talvez até mérito. Graças a vocês, né? Tipo, vocês... Na verdade, né, quando vocês estavam me tacando no poço, era Deus me tacando no poço. Ou seja, vocês ajudaram Deus para salvar o mundo e vocês estavam com essa intenção, como se fosse, né? Como se fosse fazendo um revisionismo da história. Vocês e Deus eram a mesma coisa naquele momento, com a mesma intenção de fazer com que eu salvasse vocês e salvasse o povo, o mundo inteiro e o povo de Israel no futuro, como se fosse, né? Então, tem 3 visões que a pessoa pode ter sobre esse evento. 1, os irmãos são culpados e maus. 2, os irmãos não têm culpa, mas não têm mérito, porque na verdade no final acabou acontecendo o que Deus precisava. E 3, não, os irmãos contribuíram para o bem. Sei lá, tipo, Deus falou, o caminho dele é esse. Agora eu vou dar o livre-arbítrio dos irmãos, eu quero ver como é que é o coração deles. Isso, então pode ter interpretação, quer saber como é o coração deles, mas isso vai acontecer, isso. Mas aí a questão é que se você falar que se os irmãos
não tacassem ele, não vendessem ele para o Egito, ele chegaria ao mesmo tempo no Egito, da mesma forma. E aí, a princípio não, pode ser que seus irmãos não levassem Yosef para o Egito, e Yosef não iria para o Egito. E aí a história é totalmente diferente. E graças aos irmãos que escolheram fazer isso, a história foi assim. O Midrash vai falar o quê? Vai falar que se Yosef não fosse dessa forma para o Egito, no futuro a família toda ia descer para o Egito, mas não com Yosef na frente, e sim com Yaakov aprisionado com correntes e algemas. E pela honra de Yaakov, foi dessa forma de Yosef ser o rei do Egito e salvar a família inteira, como é que Yaakov vai chegar depois com a família, de uma forma toda pomposa e honrada. Se ele não estivesse lá, o faraó não ia chegar. Yaakov, onde você quer morar? Sim, onde você quer morar, exatamente. Você quer aqui, você quer mais o que você não ia. Então a gente vai ver o seguinte, que aqui a gente depara com um grande conflito, que é livre-arbítrio e... Livre-arbítrio vigiado. O conflito é se existe o livre-arbítrio ou se não, tudo está predestinado e na verdade é Deus que faz tudo acontecer. Se você falar que Deus faz tudo acontecer, não existe livre-arbítrio. Né? É um ou outro. Não tem que você falar, não, tem livre... Tem alguém que vai falar assim, não, tem um livre-arbítrio como se fosse livre-arbítrio. Pra gente é livre-arbítrio, mas na verdade não é. Isso não é livre-arbítrio. Isso na verdade não é livre-arbítrio. Se na verdade não é, então não é livre-arbítrio. Ou seja, ou tem livre-arbítrio ou Deus escolhe tudo. É um dos dois, certo? Essa pergunta é tão complicada que o Maimônides, por exemplo, ele vai explicar o seguinte. A gente sabe pelo judaísmo que existe o livre-arbítrio 100% e Deus sabe de tudo 100%. Agora, não tem como explicar essa contradição. O livre-arbítrio para mim, é um teste que Deus faz. Não, o livre-arbítrio é claro que é um teste, mas a pergunta é se, independente da sua escolha, aquilo ia acontecer, porque Deus quer que aconteça. E a pergunta é não, porque esse é o livre-arbítrio, você que escolhe o que acontece. Se acontecer, vai acontecer de qualquer Não, aí então não. Quem disse vai acontecer de qualquer maneira. Não depende da sua escolha. Aconteceu porque ele já escreveu. Não, mas ele deu a escolha para você. Se você fizer, vai acontecer. Se você não fizer, não vai acontecer. Então você escolhe o que vai acontecer ou não. Ou vai acontecer de qualquer maneira. Essa é a pergunta. Entendeu? Se você acha que vai acontecer de qualquer maneira, na verdade você não tem livre-arbítrio. Na verdade, você é um fantoche de Deus que você acha que está escolhendo alguma coisa. Então não existe livre-arbítrio por essência. E a Torá diz que sim, existe livre-arbítrio. Então não pode ser assim. Se existe o livre-arbítrio, quer dizer que se eu escolher fazer tal coisa vai acontecer. E se eu escolher não fazer tal coisa, a coisa não vai acontecer. Entendeu? Quando você vai fazer alguma coisa, principalmente se não for uma coisa muito boa, Deus corre. Isso, fala na Gemara, né? Deus, quando você quer se santificar, Deus ajuda. Quando Deus, então ele vai. Exatamente. Vamos supor Bilam lá, querer amaldiçoar, que é daí que aprende, né? Bilam é querer amaldiçoar o povo de Deus. Se o Bilam falasse, não vou amaldiçoar, não teria as bênçãos. Não teria as bênçãos, porque foi a escolha do Bilam. Mas já que Bilam quis amaldiçoar, existiu as bênçãos. Ou seja, a escolha do Bilam interferiu a história. Não é que as bênçãos iam acontecer de qualquer forma, não iam. Mas ele já tinha sido avisado, Deus já tinha. Sim, mas então, aí o Bilam podia fazer, tá bom, então não vou fazer. E pronto, aí nunca ia ter as bênçãos, porque não ia chegar até o povo de Israel, entendeu? É escolha, e realmente é um personagem que tem escolha. E a escolha vai influenciar a continuidade da história. E aqui então é uma pergunta, os irmãos tinham escolha ou não, influenciou ou não. Então essa é uma dúvida que realmente é muito grande. E interessante que o Rav Kook, ele vai explicar aqui no livro, já que a gente está no mês de Elul, tem que fazer tchuvá, se arrepender, pode aproveitar, ele é só, no livro dele que falou de Orota Tchuvá, né, as luzes da tchuvá, do retorno, capítulo 16, 1a, ele vai escrever um negócio que é exatamente de acordo com o que o Yosef está falando aqui. O que o Yosef fez, vocês são culpados, na verdade vocês são culpados, mas foi por bem no final, e depois ele fala, não, vocês na verdade contribuíram com Deus para fazer acontecer o melhor possível. Então, o Rav vai fazer o seguinte, vou ler em português para facilitar a análise. Uma das bases da tchuvá, então uma das bases
do arrependimento, não é arrependimento, mas do retorno para Deus, no pensamento do ser humano, é a percepção da responsabilidade do homem sobre seus atos. Então a base para um ser humano se arrepender, voltar atrás e mudar sua conduta é ele entender a responsabilidade dos atos que ele faz. Se ele é leviano e fala, não importa o que eu faço, vai acontecer o que tem que acontecer. Ou, Deus sabe o que está fazendo. Né? Ou, o que importa o que eu vou fazer ou não vou fazer? Não vai mudar nada na história. Só vou fazer isso, uma mentirinha aqui, né? O que muda? Olha o mundo todo, o que muda? Deus se importa com o que eu estou fazendo? Coisas do tipo, a pessoa nunca vai se arrepender. Então a base para a pessoa voltar para Deus da forma correta é entender a responsabilidade. Falar, cara, muda muito. Se eu não fizer isso, mudou a história do mundo inteiro. Se eu fizer isso, mudou a história do mundo inteiro. Então, igual o Maimonides fala, né? Você julga sempre que metade do mundo é tzadik, é justo, e metade é perverso. E depende e você agora é mediano e dependendo do que você vai fazer agora. Se você fizer certo, você vai ser justo. Se você fizer errado, você vai ser perverso. E de acordo com o que você escolher, vai mudar o mundo inteiro. Porque se você escolher ser justo, a maioria do mundo vai ser justo. Então o mundo é justo. E se você escolher ser perverso, a maioria do mundo vai ser, o mundo é perverso. Então a sua escolha depende do mundo inteiro. Então tem que entender a responsabilidade do seu ato. Sem entender a responsabilidade dos seus atos, não se faz chuva. É trauma de infância. É que eu não tenho rede de apoio. É porque eu nasci diferente. É que minhas condições sociais não foram favoráveis. Não, são meus pais. Eu não tive escolaridade. Não, é que meu patrão é chato. É que no meu caso eu estava agora com dor de cabeça. É porque eu sou assim. Tá bom. A pessoa pode tirar dela as responsabilidades do ato dela. Pode. Mas nunca vai fazer tchuvá. E a tchuvá não é o arrependimento. A tchuvá é a aproximação de Deus. É você vai retornar à origem, que é Deus. Você nunca vai se conectar com Deus, botando responsabilidades nas coisas materiais, biológicas, históricas. O único responsável do que está acontecendo é você, hoje. E só isso. E se a pessoa não entende isso, você tem que estudar muito a responsabilidade para ela tomar as rédeas da vida na mão e falar, eu vou mudar o mundo ou não. Mas entenda que a responsabilidade é sua. Bom, então, o Rav Kook, que hoje de manhã foi o aniversário de falecimento do Rav Kook, né? 3 de Av. Então ele fala assim, isso, a responsabilidade dos atos, que vem a partir da crença vivencial no livre-arbítrio do homem. Para a pessoa ter responsabilidade do ato, tem um conceito prévio que ele tem que acreditar, no livre-arbítrio. Se ele não acredita que existe livre-arbítrio com todas as suas forças, ele não vai ter responsabilidade de verdade dos seus atos. Porque ele vai falar, não, é Deus que faz tudo, eu sou só um fantoche. Ou são as divindades, é o cosmo. Tem o cosmo que controla o mundo e agora é o signo. O signo agora é que o mazal era, agora é uma sorte ruim. Vai dar errado. Agora é uma sorte boa, vai dar certo. Não sou eu. Né? É o signo, é o cosmo, é Deus. Eu sou só um fantoche aqui. Então se a pessoa não entende que de fato ela tem livre-arbítrio e tem consequências dos atos que ela faz, ela não vai ter responsabilidade pelos seus atos e não vai fazer tchuvá. Isso é simples e é muito importante. Essa aqui é a base, como ele fala, a base da tchuvá, é o principal. Né? Treinar, estudar e entender a responsabilidade dos seus próprios atos, por menores que são. Né? Este é também o conteúdo da confissão, que está ligado ao mandamento da tchuvá. Para fazer tchuvá de acordo com Maimonides, a primeira parte é você confessar, Deus, pequei, fiz isso, fiz aquilo. Porque você está falando, fiz isso, eu sou o responsável, eu pequei, né? Quando você faz a confissão, você relembra que você é o você tem livre-arbítrio, teve livre-arbítrio e você foi o responsável por pecar. E isso é a base da tchuvá, então é o primeiro passo para a tchuvá. Né? Tá bom. Que a gente fala em hebraico é vidui, né? Que a gente faz 10 vezes em um Kippur, tá? Agora começou a selichot, se falar de mais. Reconhece o homem que não há nada que possa ser culpado pelo pecado e suas consequências, exceto ele mesmo. Ninguém, nada, pode ser culpado pelo que eu fiz. Só
a mim mesmo. Com isto, ele esclarece para si próprio a liberdade de sua vontade e a tremenda força de sua capacidade em relação à organização de sua vida e seus atos. Que é isso que está mais em falta na geração hoje em dia. Quando ele entende o livre-arbítrio e a responsabilidade, vou voltar porque são palavras muito exatas, ele esclarece para si próprio, não é para Deus, é para si próprio, a liberdade de sua vontade. Ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quiser, de acordo com a minha vontade. A vontade que eu tenho, eu posso fazer, e eu posso não fazer. Eu sou livre. Isso é a principal de liberdade do ser humano. A liberdade de sua vontade é a tremenda força de sua capacidade. E se eu quiser, eu faço. Eu sou capaz, eu tenho força para conseguir fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade, né? Em relação à organização de sua vida e seus atos. Assim eu posso organizar e moldar a minha vida de acordo com o que eu quero e eu posso agir da forma que eu quero. Eu tenho capacidade para isso e a liberdade para agir dessa forma. E não, eu nasci assim, então eu não vou poder ser bom, eu não vou, isso daí eu nunca vou conseguir, isso já é demais para mim. Eu nasci com uma virtude, com um defeito muito grande, tenho muita raiva, sou egoísta, não sei o que lá, não sei, não tenho dinheiro e não vou fazer. A minha vida é uma bagunça, eu não consigo organizar minha vida, não sei o que lá, é porque também o outro lá... Calma, você tem liberdade, você tem a capacidade de organizar a sua vida e seus atos. Isso, primeiro parágrafo, é a base da tshuva. Bom, aqui os irmãos, então, ó, vocês são responsáveis pela minha venda no Egito. Ponto. A partir disto, quando a pessoa entende que ela é livre, isso se chama liberdade. Porque quando a pessoa acha que ela é movida por signo, pelo destino e pelos pais, pela condição econômica, biológica, ela não é livre. A liberdade do ser humano é essa. Eu sou responsável pelos meus atos. A partir disto, ela deixa livre perante si o caminho para retornar a Deus. Então, quando ela entende isso, ela está livre para retornar a Deus. O caminho está reto. Pronto, é só agora voltar para Deus. Renovar a sua vida com uma organização boa, que ele reconhecerá como bem-sucedido, quando passar a extrair da fonte da compreensão, que se liga com a santidade da luz da Torá, que restaura a alma. E aí ele está livre para fazer Deus, para voltar para Deus. E aí ele pode ter cada vez mais compreensão da responsabilidade dos atos dele, e assim com a santidade da luz da Torá restaura a alma, é um versículo, e assim pode voltar para Deus, está ali. Se ele não entende que ele é responsável, está bloqueado. Não tem como voltar para Deus, mesmo com Torá, com qualquer coisa. Tá? Pronto. Agora vai continuar. Então, até agora, a responsabilidade de tudo que você faz é de quem? Exclusivamente sua. Ponto. É de Deus a culpa? Não. É só sua. Após a compreensão clara de que a questão da impossibilidade de haver duas coisas contrárias em algo único é apenas uma característica relativa a nós, em relação ao nosso intelecto limitado, e não diz respeito de modo algum ao status do Criador de tudo, Senhor de todos os estatutos, razão de todas as razões, fonte da sabedoria, construtor do discernimento, bendito seja, estamos preparados para entender que há um lugar também para a perspectiva da escolha do homem e de sua liberdade, e também para a perspectiva de sua falta de escolha e a falta de liberdade, e estas questões partem de todas as correntes que existem na existência. Se a gente falar, como eu falei até agora, que a base da tshuva, que você é responsável por todos os seus atos e a sua vida, a organização da sua vida é exclusivamente sua, onde está Deus na história? Deus não interfere em nada. Deus não manda em nada, não existe destino. A princípio, é isso que a gente é obrigado a dizer. Então, agora o oráculo vai falar, não é verdade. Também existe destino e também Deus existe. Você tem liberdade total pelas suas ações, mas também você não tem liberdade pelas suas ações. Como assim? Então ele vai falar o seguinte, que é o que ele falou, né? Após a compreensão clara de que a questão da impossibilidade de haver duas coisas contrárias. O que são duas coisas contrárias? O destino e o livre-arbítrio são contrários, certo? Em algo único, que é no seu ato. O seu ato é destino ou livre-arbítrio? Era para acontecer ou você que escolheu? É algo único, não tem como ser um ou outro. São duas coisas contrárias. Então eu falo assim, depois de você ter a compreensão que duas coisas contrárias e algo único é apenas uma característica relativa a nós,
É somente no nosso ponto de vista que isso realmente é contrário e é impossível. Em relação ao nosso intelecto limitado. E não diz a respeito de modo algum aos estatutos do Criador de tudo, Senhor de todos os estatutos, razões de todas as razões, fonte de sabedoria, construtor do discernimento. Bendito seja, estamos preparados para entender que há um lugar também para a perspectiva da escolha do homem e de sua liberdade, e também para a perspectiva de sua falta de escolha e de liberdade. Mas Deus, Ele não está limitado à nossa razão. Ele é a razão de todas as razões. Ele criou as regras. Para Ele, isso não necessariamente é impossível, o contrário em algo único. Na perspectiva divina, e não do homem. Do homem, a princípio, é totalmente nossa responsabilidade. Mas depois de você compreender que Deus não está limitado ao raciocínio humano, para Ele pode existir ao mesmo tempo o livre-arbítrio e ao mesmo tempo o destino e a onisciência divina. Tá? Isso daqui, a princípio, o Rambam, por exemplo, falou que isso é uma contradição clara e não sabe responder. Porque na época do Rambam, o pensamento aristotélico, desculpa, mais ou menos anos 1200 e 300, idade do Rambam, a filosofia não conseguia responder essa resposta, essa questão. Mas depois da revolução de Copérnico, da filosofia que foi com Kant, Emmanuel Kant, 200 anos atrás, ele conseguiu resolver essa questão. E ele vai falar, eu não vou trazer toda a teoria dele, mas eu só anotei aqui para não errar o conceito, que a revolução kantiana vai dizer que todo pensamento lógico é subjetivo, tá bom? Tinha uma questão nos últimos 500 anos, desde a era moderna, se as coisas são objetivas ou subjetivas, a forma que a gente entende o mundo é objetiva ou subjetiva, eu não vou entrar nisso. E no final, o Kant ele consegue conciliar essas duas coisas, falar que tudo que é objetivo é subjetivo, ou seja, depende do sujeito para interpretar aquelas coisas, não importa. No final, é o que o Rav Kook está querendo dizer. Ele vai dizer o seguinte, depois da compreensão, ou seja, que Kant falou para a gente pode entender que coisas que para a gente, objetivamente, são conflitantes, na verdade isso é subjetivo, ou seja, é porque para a gente é conflitante, mas para Deus não. No olhar de Deus isso não é conflitante, porque o Kant vai dizer que é subjetivo isso no final das contas. Tá? Pode ser que eu estou falando, quem sabe mais filosofia, eu estou falando um pouco errado, mas a ideia, o que o Rav quis trazer é esse conceito filosófico do Kant, mostrando que agora a gente consegue entender o que o Rambam não conseguia, que também, mesmo entendendo que 100% tem o livre-arbítrio, existe lugar para entender que para Deus existe tanto o livre-arbítrio e a liberdade dos atos do ser humano, como a não liberdade ou não livre-arbítrio. Tá bom, muito bonito, isso é teórico. Tá, ou seja, e na prática, na minha vida, existe ou não existe? O que eu faço a Deus ou não? Então ele vai dizer, o Rav continua. Certamente que, enquanto não retornou o homem de seu pecado, então vai dizer o seguinte, mas a ideia se existe ou não existe, o livre-arbítrio e o destino depende do momento que você está. Então vai falar o Rav Kook. Certamente que, enquanto não retornou o homem do seu pecado, ou seja, ele errou, fez uma coisa errada, e ele ainda não fez chuva sobre isso, não se arrependeu, não retornou, não entendeu que a responsabilidade foi dele e tentou consertar, não confessou para Deus. Então, enquanto ele ainda não retornou de seu pecado, não organizou as trilhas de sua tchuvá, ele se encontra debaixo do sofrimento de sua escolha e da culpa de todos os seus atos. Então, se a pessoa ainda não voltou e tal, quem escolheu isso? Foi você. Quem é culpado? Você. Quem deve sofrer por isso? Você. Então, o ser humano é responsável. Ele tem o livre-arbítrio de tudo que ele fez errado. Todos os atos dele. E todas as suas más consequências são relacionadas a ele. E tudo de consequência que aconteceu desse ato no mundo, a culpa é sua. Livre-arbítrio. Tá? Entretanto, após a iluminação da Tchuvá, imediatamente são repassadas retroativamente todas as falhas de sua vida e todos os atos que em relação ao seu valor não são virtuosos e cujas consequências são amargas para ele, como, entre aspas, o domínio do Altíssimo. Todas são arranjadas fora da base de sua liberdade e de sua escolha e se juntam ao domínio do modo de conduzir superior, o domínio do Altíssimo, no qual todos os nossos atos tu agistes por nós. Isaías 26, 12. Isaías fala, todos os nossos atos você que fez pela gente. Ué, como assim? Você tem livre-arbítrio?
Depende, antes ou depois da tshuva. Se você não fez tshuva, você é culpado por tudo que você fez. Se você fez tshuva, se arrependeu para Deus e consertou tudo que você fez, no final das contas, era para ter acontecido assim. Então o Rav Kook vai dizer, na verdade foi Deus que fez, não foi você. Na verdade está no domínio do Altíssimo, era para acontecer assim, foi Deus que fez, você foi só uma ferramenta nas mãos de Deus. Antes da tshuva, a responsabilidade sua. Depois da tshuva, aquele erro que você errou e aquela vontade errada que você usufruiu, que agora você não tem mais essa vontade errada porque você fez tshuva e a sua vontade é correta. Então onde fica no mundo aquela vontade errada? Tipo, o ser humano é bom. É bom. É o destino ele ser sempre bom. Se ele saiu do caminho, se ele ficou ruim, ele deu a vida dele. Até ele voltar. Não tem destino. Primeiro tem responsabilidade. Você pode escolher para cá ou para lá. Tudo é responsabilidade. Todas as consequências disso é sua. Ponto. Me arrependi. O que eu me arrependi? Daquela vontade que eu tive naquele momento e eu fiz errado. Mas agora, como que você se arrepende com a sua força de vontade de fazer agora, consertar e fazer o certo? Então agora que eu tenho essa vontade, a mesma vontade consertada, e o ato que aconteceu pela essa vontade que está consertada, onde ela fica no mundo, relaxa, foi Deus que fez isso, não foi você. Está nas contas de Deus. Era para ter acontecido assim. Por quê? Porque Deus precisa isso para o mundo. Entendeu? Todas são arranjadas fora da base da liberdade, ou seja, não foi sua liberdade, você não escolheu, não foi seu livre-arbítrio, não, era para ter acontecido assim. Tudo isto diz respeito aos aspectos ruins de seus atos. E não se aplica ao aspecto bom. Tudo que se faz bom foi você. O ruim depende se você fez tshuva ou não. Ele é todo ligado à liberdade do homem. O bom é sempre a liberdade do homem. De acordo com a medida em que o conteúdo da tshuva se fortalece e o aspecto mal de seus atos vai se apartando do domínio de sua livre escolha e sendo passado para o domínio superior, onde ele é todo virtuoso e a perversidade não se pode manter junto a ti. E cada vez que você aumenta a sua tshuva, a sua vontade de fazer o bem, cada vez mais você se afasta daquele mal que foi feito pela sua vontade, que agora ela não existe mais, e cada vez mais é mais do domínio de Deus o que aconteceu. Cada vez mais foi Deus mesmo que fez aquilo acontecer. Como está escrito em Salmos, Terrilim 5:5, e a perversidade não se pode manter junto a ti. Assim se liga mais o aspecto bom de seus atos e todo o conteúdo para a sua vida, para o domínio de sua escolha e de sua liberdade, para aumentar sua luz e sua riqueza naquela hora e para a eternidade. Tá bom? Terminando. O indivíduo e todo o seu mundo, em um determinado grau, todos os mundos, ascendem com isto e são clarificados com a percepção elevada do bem superior, de que a qualidade virtuosa é a básica e abrangente, o princípio e também o fim de toda a existência. Ele, o Eterno, é bom para com todos. Ele, o Eterno, é bom para com todos e o manifesta através de todos os seus feitos. Salmo 145:9. Se não me engano, eu acho que é terra, né? Ou seja, ele vai falar o seguinte: no final, Deus é bom em todos os atos. Tanto os atos que foi feito através da gente ruins, e a gente corrigiu esses atos, quanto os atos que no final são bons, né? Então, no final, é mais ou menos isso. E é legal que ele fala que quando a pessoa faz tshuva, ele se eleva, e em algum determinado grau ele eleva o mundo inteiro com ele. Todos os mundos, toda a existência se eleva junto com a elevação da vontade do ser humano pela liberdade em fazer o correto e a organização da sua própria vida, ele leva junto todo o mundo inteiro. Então, no final, graças ao pecado que ele fez, no final ele consegue se elevar ainda mais e elevar o mundo inteiro. E na verdade esse pecado que ele fez não é mais dele, sim é de Deus. Então isso a gente pode ver a explicação dos sábios. Quiseram falar assim: a pessoa que fez tshuva, não, a pessoa que pecou tem castigo e sofrimento. A pessoa que fez tshuva, os pecados passam, deixam de ser considerados como culpa sua, e sim passam a ser considerados como se fosse um erro sem querer, inadvertido, é isso? Só sem querer fez, mas não com a vontade de fazer. Primeiro eu queria fazer. A pessoa fez tshuva, existe o erro, mas eu não queria fazer. Aconteceu, eu não sabia, acabou acontecendo. Mas quando a pessoa faz com amor a tshuva, passa a ser virtude, passa a ser um mérito, é mitzvah. O pecado virou mitzvah. Então, mais ou menos isso. Se a pessoa antes de pecar, ela pecou e ainda não fez tshuva, aí a culpa é dela. Ela fez tshuva, teve que acontecer. Por quê? Porque Deus fez.
Se a pessoa fez com amor, relaxa, isso daqui na verdade fez o mundo todo se elevar também. E quer dizer que, então, que tudo que o mundo se elevou é mitzvah sua, porque foi você que causou através da sua elevação da vontade de fazer tchuvah e retornar para Deus. Essa expressão dura um pouco cabalista, um pouco confusa, com muita filosofia, tá? Mas é isso que o Yosef está falando aqui. Então vamos lá. No versículo 4, ele falou Yosef para os irmãos, se aproximem. Vocês me venderam para o Egito. Vocês são os culpados. Certo? Vocês são os culpados antes de fazer tchuvah. Então, quem é culpado da venda de Yosef? Os irmãos. Foi seus atos, vocês são os responsáveis, todas as consequências são suas. Para o mal. Agora, 5, Viatá, tanto que Kabbalah é tchuvah, ele não gosta de tchuvah, sempre de Kuai, né? E agora é tchuvah, feito tchuvah, não fiquem tristes e não fiquem bravos. Depois que a pessoa fez tchuvah, como eu fiz aquilo, fica bravo, como pude fazer aquilo. Não precisem ficar assim, se culpando mais, porque a culpa já não é mais sua. Né? Porque é isso que vocês me venderam, foi na verdade Deus querendo salvar, ou seja, foi os domínios do Altíssimo quando ele fazia. Na verdade, Deus quis salvar a família. Quiseste na porque ainda tem 2 anos, mais 5 de fome, não sei se é aquilo. E aí Deus me mandou perante vocês para fazer vocês terem uma grande salvação. 8, Viatá, e de novo tchuvah agora, e agora que eu vi que vocês fizeram com amor, com toda a vontade, Lotem Shachtai. Nem foram vocês que me venderam para o Egito. Oti, Rena, que é Elohim, foi somente Deus. Então, na verdade, vocês têm 0 culpa e foi Deus fazendo tudo. Mais ou menos o que o Rav está falando aqui. Acredito que ele aprendeu isso do livro nesses 4 versículos aqui. De acordo com o que Yosef está falando, e Yosef conseguiu ter essa compreensão do irmão, óbvio que é uma característica muito elevada de Yosef. 9, Maharu. Então ele fala, agora corram. Não precisa ficar nervoso, ou seja, já mostrei que foi Deus que fez, vocês não têm culpa. Então agora que vocês já não têm culpa, não fiquem se culpando. Maharu, corram, Ve'alu et Avi. Vão para Israel, para o meu pai, o Ve'amartem Elav, e fala para ele, Ko amar bincha Yosef, assim falou seu filho Yosef. Saman Elohim leadon lechol Mitzrayim, Deus me botou como senhor de todo o Egito, Redai Elai, desça para mim para o Egito, alta moda, e não fique parado, ou seja, corre, vem logo para cá, não fica passando fome, vem agora para o Egito. Eu sou governante, não precisa ter medo. Né? Segundo. 10. Veiashavta be'eretz Goshen. E você vai morar, vai se assentar na terra de Goshen. O nome da terra, Goshen. Ve'aita karov elai. E estará perto de mim. Atal be'uvanecha uvenei vanecha. Ou seja, não só você, né? Ou seja, vem todo mundo. Você, seus filhos, os que me venderam, mas não me venderam, porque foi Deus. Você, seus filhos, os filhos de seus filhos, netos, vetzonecha. O animal, o careja e o rebanho de grande porte, verrocha lá, e tudo que você tem. Pode vir com tudo e eu vou estar próximo de você e tá tranquilo, vocês vão poder sobreviver. Ou seja, graças a isso, aconteceu tudo isso que Deus mandou, para esse propósito. E os irmãos vão poder viver já aqui também, Goshen, tal. Aqui Goshen. Segundo. O Ramban vai falar que é a terra de Goshen. Que Yosef sabia que o pai não ia querer morar na capital, que a terra de Goshen vai ver que ela é deslocada da capital, não é metrópole, é uma terra mais para a periferia. E Yosef falou, meu pai não vai querer ficar na capital com toda a idolatria, ele quer ficar na terra só dele, um campo. E tá, já falou, vai ficar na terra de Goshen. E aqui, talvez, quando ele está falando, falem para o pai que eu tenho Yosef, talvez ele está respondendo para o pai, só me a Shivota da vara, né, me responda quando você fizer a paz com seus irmãos e a paz com o rebanho. E aqui ele está falando, então fala, o Yosef está no Egito, está mandando os filhos e o rebanho morar aqui com ele, ou seja, está respondendo o pai depois de 22 anos. A missão que ele falou em Nain, estou aqui, né, Yosef, estou aqui, fala, o que você quer de mim? 11, Verhil Kaltei, eu vou te sustentar outra, você, Sham, lá, agora não em Israel, e sim no Egito. Que Od Hamesh Shanim Rav, que mais 5 anos vai ter seca, fome. Pen Tivaresh Atal ou vai terra, Vechola Shalá. O que é Tivaresh? Tivaresh aqui é empobrecer, porque talvez vai empobrecer
você, a sua casa e tudo que você tem lá, tá? Agora, aqui, segundo, o Ramban vai dizer que empobrecer aqui é um eufemismo, na verdade vai morrer, não é que vai empobrecer, vai morrer. Na verdade, todo mundo vai morrer. Se vocês não vierem, todo mundo vai morrer. Mas está falando que é eufemismo, empobrecer. Mas todo mundo sabe que não é empobrecer, porque empobrecer eles já tinham empobrecido nesses 2 anos. Mas 5 anos vai todo mundo morrer. Mas aqui, então, fala que para os irmãos ele falou tivaresh, vocês vai como se fosse um eufemismo de morrer. Mas para o pai não falou assim. Mas para o pai não é, calma aí, pois eu não vou enviar da maneira. Que ele fala assim, por que vocês têm que vir para cá? Porque a princípio você fala assim, vem para cá e eu sustento você aqui, com todo mundo. Ele podia falar, não, fica aí, eu vou te mandando comida. Por que ele não fez isso? Porque ele não pode fazer isso, porque o pessoal do Egito fala, ele está desviando o verbo para a família dele. E eu começar a suspeitar de você. Então não. Então lá eu não vou poder te mandar, parece que eu estou mandando pro inimigo, comida e tal, minha família. Mas se você estiver aqui, eu consigo te sustentar e não vai ter mais essa questão política. Então por isso que venha pra cá, pai, né? É engraçado que ele já escolhe uma terra, já pensa, e fica em área que se gosta. Vene, enechem ro'ot veinei achi Benyamin kipi amedaber alehem. E veja, os olhos de vocês, irmãos, viram veinei achi Benyamin, também os olhos do meu irmão Benyamin, kipi amedaber alehem, que a minha boca eu estou falando com vocês. Como assim? 12. Vocês e meus irmãos Benyamin podem ver com seus próprios olhos que minha boca fala a vocês. O que quer dizer minha boca fala a vocês? Vamos ver o que o Urash fala. Ou seja, o Urash fala Belashon Kodesh. Olha, estou falando em hebraico. Não estou falando em... Ou seja, eu sou Yosef mesmo. Aqui a explicação, né? Vocês viram que eu só tenho circuncisão. Que eu falo, sou eu. Que eu falei Yosef, eu sei que vocês me venderam. Vocês sabem que eu estou falando em hebraico, ou seja, eu sou Yosef mesmo, né? E vocês estão vendo aqui eu como governante, ou seja, isso não é Bederech HaTeva, não é natural que um escravo vire. Então tudo que aconteceu, dá para ver que é Deus fazendo. Vocês estão vendo com os próprios olhos o que aconteceu comigo. Então eu vou sustentar vocês, é tudo Deus está fazendo para isso acontecer. E óbvio que não é mérito meu, deve ser Zerut voto, né? Pelo menos dos patriarcas. E porque ele falou, vocês estão vendo e o meu irmão Benyamin, ele está comparando os irmãos ao Benyamin. Da mesma forma que eu não tenho nenhuma ódio a Benyamin, saiba que eu não tenho nenhum ódio a vocês. Vocês, Benyamin, estão aqui no mesmo patamar para mim. Totalmente, eu amo vocês igualzinho. Vegatem Levi. Então contem, relatem para o meu pai, etkol que eu vou dizer, toda a minha honra, bem Mitzray, tudo que eu sou no Egito, vetkol asharai tem, e tudo que vocês viram, o meartem veoratem corram e tragam meu pai para cá. Não, terminar o diálogo, vai Paula de Savarei Benyamin, e ele então cai sobre o pescoço de Benyamin, Achiv, seu irmão, vai que chora, Benyamin Bachal de Savarav, e Benyamin chora sobre o seu pescoço. Aqui é bonito, porque é bonito esse versículo, porque é pela primeira vez na Torá que tem 2 irmãos que se amam, né? Certo? Na verdade a gente tem Peretz e Zerah, filhos de Eudá, que já trouxe no capítulo 38, 37, 38. Mas eles, só falou que eles nasceram. Não falou que a gente sabe historicamente, mas aqui são 2 irmãos que estão se abraçando, chorando, se amam. E nunca tiveram nenhum conflito entre eles. Primeira vez na Torá. E lembra que a gente veio estudando, quem está Bereshit comigo lá desde o início, sabe que a gente vem contando todos os diálogos da Torá e todos os irmãos, e sempre a disputa. Então tem 2 irmãos que se amam da mesma casa, ou seja, é onde os 2 irmãos tinham que ter mais disputa. E eles se amam, quer dizer que aqui tem uma solução para o mundo de esperança. As guerras podem acabar, a paz pode imperar no mundo, coisa que até então não é possível. E aqui então tem o que são os pescoços de Benyamin? Só tem um, e aí então o Midrash vai dizer que é o Beit HaMikdash, que Yosef ele viu que o Beit HaMikdash que estava na terra de Benyamin seria destruído, e Benyamin chora porque viu que o Shiloh, que seria um Mishkan móvel que depois ficou em Shiloh, que é o território de Yosef na terra de Israel, seria destruído também. Então um chorou pelo Beit HaMikdash do outro, mas óbvio que o Beit HaMikdash vem trazer a paz, é a Shekinah, a presença divina, mostrando então aqui o afeto dos irmãos, né? E quando vai romper esse desafeto, no final os templos vão ser destruídos e tudo mais. Vem na Shek Lechol Echav, e ele beijou todos os irmãos, né? Foi beijando por um, estou em paz com você. Tá vendo que os irmãos não responderam nada ainda, nem falaram A, B, eles não conseguem responder, eles estão atônitos, tipo, acabou. E Yosef está beijando, Yosef está mostrando, eu amo vocês, né?
Vaevk, e chorou. Yosef de novo chorou Alehem sobre eles. Ve'acharei chen dibru echav ito. E depois só os irmãos foram conseguir falar com Yosef. Né? Só depois que ele beijou, que aí sim os irmãos viram que realmente que Yosef está chorando, que ama ele, não sei o que lá. Falar, agora a gente consegue falar com vocês. Só terminando o assunto. Um minutinho. E a voz foi ouvida na casa do faraó. Aí agora sim, lá no palácio souberam que os irmãos chegaram. E os irmãos de Yosef estão aqui. Lemor, dizendo, Baal Echai Yosef, que eles ouviram que vieram os irmãos de Yosef, não souberam que eles venderam nem nada disso. Vai estar Benei Paró, e foi bom aos olhos do faraó. O Benei Avadav, aos olhos dos escravos. Por quê? Saber que os irmãos estavam foi bom aos olhos do faraó e dos escravos. Saber que a família de Yosef chegou. Ele vai embora tão cedo. Talvez é uma providência divina, que não vai embora tão cedo. Não, porque eles não sabiam da existência dos irmãos. Mas sempre ele fala assim, até agora a gente tinha aquela questão, pô, ele é o governante, mas ele é escravo. É uma humilhação, um escravo ser o governante do Egito. Mas agora que chegaram os irmãos, a gente sabe que os irmãos são príncipes, então ele não é mais escravo, ele é da família de reis. Então que bom, legitimou o Yosef. Ele é uma família honrada, que tem irmãos que eles sabem, os irmãos da Tzkaná, o faraó tem lá a história, ninguém conhece Yaakov. Eles são descendentes de Abraham, que o nosso avô aqui, o faraó, com Sará, deu honrarias, a gente sabe, oba, ele é dessa família, que bom. Vai Omer Paró Yosef, Lemor, Elachicha Zot Asutanu de Belechem. E aí então, aula que vem, então, a gente parou no 17. Eu falei que ia terminar o capítulo todo, mas é bom a gente parar aqui porque a gente vai ver a aula passada que vem, que o faraó vai sugerir para o Yosef falar para os irmãos fazerem a mesma coisa que Yosef acabou de sugerir para os irmãos fazerem. Yosef conversando com o irmão, falou, fala para o irmão fazer isso, isso, isso. Aí agora vem o faraó e fala, Yosef, fala para os irmãos fazer isso, 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 aquilo. E a gente vai ver que tem algumas diferenças e a gente vai ver agora até o final do livro que tem dois planos muito parecidos, que um é o plano de Yosef e o outro é o plano do faraó, com poucas diferenças. E a gente tem que entender que diferenças são essas, qual o objetivo de cada um com esse plano e o que acontece no final. Tá bom? Então é isso, até a próxima.